a habilidade mais importante que um ser humano precisa desenvolver na sua vida para ter uma vida mais próspera, uma vida mais leve, é a habilidade que você tem que ter de resiliência. Resiliência, primeiro, para a gente poder conversar sobre o assunto, a gente tem que entender o que é resiliência. Resiliência é a capacidade que você tem de suportar momentos difíceis. Para isso é necessário paciência. Então, na resiliência você tem que ter paciência. Enfim, resiliência é isso. Mas você já sabe o que é resiliência. Só que você falar a definição de uma coisa não vai fazer com que você entenda plenamente isso. Então, eu não vou aqui falar sobre o que é resiliência, porque o que é resiliência todo mundo já sabe. Eu vou aqui mostrar para vocês situações em que fizeram com que a resiliência entrasse dentro de mim, para que eu pudesse usar isso a meu favor. Café sem açúcar é horrível, pelo amor de Deus. Então, quando você entenda que você vai precisar ser resiliente em algum momento na sua vida. Porque a vida exige de nós situações muito difíceis e exige que a gente esteja preparado para elas. Então, por mais que você ainda não tenha passado por nenhuma situação na sua vida que exija sua resiliência, fique atento, porque isso vai acontecer em algum momento da sua vida. Por exemplo, pare agora para pensar. Todas as pessoas no mundo estão passando por alguma dificuldade extrema, social, financeira, psicológica, ou então ela conhece alguém que está passando por isso, por alguma dificuldade horrível, você na sua vida. Agora mesmo, ou você está passando por uma dificuldade financeira, ou de saúde, ou amorosa, ou relação familiar, você tem alguma dificuldade na sua vida muito grosseira. Caso você não tenha, eu posso apostar que você conhece alguém muito próximo a você que está passando por alguma dessas necessidades, alguma dificuldade nesse nível. Porque a vida exige isso da gente e em algum momento você também vai passar. Porém, você não vai ser a maioria das pessoas que vai simplesmente reagir às coisas difíceis que acontecem com você. Você vai se preparar para elas antes, né? Então, quando você está num momento positivo na sua vida, num momento estável, você precisa se preparar para quando o momento difícil na sua vida vier. E se você está passando por um momento difícil, você vai ter que desenvolver a sua paciência. Lembre-se, você vai passar por um momento de dificuldade extrema, do qual a vida vai exigir de você extrema paciência, extrema resiliência. Então, encare esses momentos, eu sei que é difícil, mas encare esses momentos como sendo uma oportunidade de você se desenvolver como pessoa. Por exemplo, eu vi uma entrevista do Ronaldo, fenômeno jogador, e alguém fala assim pra ele: caramba, se você não tivesse tido aquela lesão no joelho, você teria ganho muito mais bolas de ouro, ganho muito mais campeonatos, Copas do Mundo, Champions, você poderia ter ganho muito mais, né? Aí o Ronaldo falou uma coisa que é impressionante, ele falou assim: mas eu não mudaria nada. Eu falei, como assim? Você prefere ter se lesionado e ter uma vida infinitamente mais difícil, uma carreira infinitamente mais difícil e menos vitoriosa? Você prefere isso? Ele fala, eu sempre vou preferir me desenvolver como pessoa do que ser um profissional melhor, por exemplo, né? E aí ele fala que nos momentos em que ele teve lesões seríssimas no joelho, ele teve que ultrapassar todos os limites dele, de ir para outro país, para procurar um médico específico, e ele conta que quando ele teve a lesão no joelho, ele teve que passar 6 meses a 8 meses fazendo um exercício todos os dias, que era a pior dor do mundo. Mas assim, o fato dele ter essa resiliência, essa paciência, não, eu vou passar por isso. Imagina o quanto ele não evoluiu como ser humano. Até porque a nossa paciência, que se for transformada junto com a resiliência em uma preferência temporal, ela vai fazer com que você seja bem-sucedida. Um dos estudos mostrava que a característica principal em pessoas bem-sucedidas não era acordar cedo, não é fazer academia todo dia, se exercitar. Não. A característica mais comum em pessoas bem-sucedidas era a preferência temporal, que é quando você escolhe fazer algo que agora vai ser doloroso para que você tenha um benefício futuro. Por exemplo, imagine uma situação, você está de dieta, e aí você está numa dieta rigorosa, e aí você tem a oportunidade no aniversário, numa situação, de sair da sua dieta. Você vai comer algo que vai te dar uma satisfação momentânea. Você vai olhar para aquilo e vai querer muito comer aquilo. Uma pessoa com a preferência temporal baixa, ela vai escolher o prazer momentâneo do que o resultado futuro.
E uma pessoa com a preferência temporal alta, ela vai preferir o sacrifício atual para que tenha o benefício futuro. Então, por exemplo, uma pessoa que escolhe fazer dieta e fazer academia todos os dias, ela vai passar por um sofrimento diário, porém isso vai gerar frutos positivos futuramente. Em contrapartida, uma pessoa que prefere ter a paz, digamos assim, de não fazer um exercício físico e de não se negar comida nenhuma, eu quero comer isso, então eu vou comer. E se satisfaz momentaneamente, ao longo prazo, isso vai causar malefícios para a saúde, estética e assim por diante. É assim, eu dei o exemplo da estética, da saúde, da academia, da comida, mas isso se abrange para tudo. Na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal. É muito mais fácil, por exemplo, você pular de relacionamento em relacionamento. Porque aí você, quando tem algo que te desagrada, você sai e vai para outro. E aí você encontra outra pessoa que é que ela faz isso que eu não gosto, pronto, não, vou para outra. E aí você vai experimentando só as partes boas do relacionamento. Qual é o resultado disso? A longo prazo, você não vai ter construído um relacionamento duradouro. Porque para você ter um relacionamento firme, exige várias coisas, né? A pessoa estar alinhada com você em várias ideias. Porém, se por mais que você encontre a pessoa perfeita e você esteja pronto para ela, em 5 meses, 1 ano de relacionamento, não é uma construção forte o suficiente para aguentar pancada. Então, para que um relacionamento esteja pronto para aguentar pancada, tem que ser construído ao longo de muitos anos. Por exemplo, se você está num relacionamento de 10 anos, provavelmente o ideal é que você ame o seu cônjuge, o seu parceiro, mais do que ano passado e assim sucessivamente. Porque quanto mais situações vocês passam juntos, mais situações difíceis vocês passam juntos, mais difícil é dessa confiança, dessa fortaleza se quebrar. Então, imagine que você tem um relacionamento e aí vocês passam por uma situação financeira desafiadora. Ou então vocês têm um filho e aí passa por uma situação de estresse, enfim. E vocês quase se separam, mas foi uma situação muito difícil. Vocês saem dessa situação sem se separar, vocês saem da situação mais fortalecidos. Então, caso tenha algum problema futuro que não seja tão grande quanto esse, não, a gente já aguentou coisa pior. A gente já passou por situações mais difíceis e aguentou. Então, isso para mim é mais fácil. Assim, isso serve para relacionamento, isso serve para a sua questão de saúde, a sua questão profissional. Mesmo jeito, eu quero passar no concurso público, mas vai demorar 10 anos para eu poder passar. Então eu vou passar 10 anos no emprego que eu não gosto, vou passar 10 anos abdicando de finais de semana, de saídas e tal, para estudar, para que depois eu possa ter um benefício futuro. Isso é resiliência. E aí você em algum momento vai sentir na pele quando a vida vai exigir resiliência de você. Eu lembro de uma história do Joel J, muito interessante, que ele fala que ele estava com uma dívida muito grande e aí ele decidiu que ele ia pagar essa dívida dando aulas. E aí ele tem que viajar para outra cidade para dar aula. Só que aí ele conta um dia em que ele chegou em casa de meia-noite, chegou, tomou banho, fez uma comida, foi dormir de 2 horas mais ou menos, né? Depois ele comeu. E de 4 horas ele levantou para viajar de novo. Ou seja, ele dormiu 2 horas. E aí quando ele estava no elevador, a mãe dele viu, saiu, assim, segurou o elevador e falou: Meu filho, você já tá saindo de novo? Aí ele falou: Não, já tô saindo de novo. Aí ela fez assim: Isso vai passar. Isso é resiliência. É quando você tá num momento dificílimo e aí você segura. Porém, como é que você desenvolve a sua resiliência? Primeiro de tudo, você tem que passar por esse sofrimento com um significado que tem que ter uma perspectiva de futuro. Ou seja, nesse caso, o Joel Jola estava passando por esse sofrimento propositalmente para que ele pudesse pagar uma dívida, para que ele pudesse ter o benefício futuro. É diferente do que você sofrer aleatoriamente sem estar lutando por nada. É como assim, eu estudo há 10 anos para um concurso para que eu possa desfrutar desse sofrimento, desse sacrifício. Né? É bom usar o sofrimento atrelado a um sacrifício por algo maior. E não um sofrimento aleatório. Porque a vida vai causar sofrimento em você. De um jeito ou de outro, você vai sofrer. Só que tem pessoas que sofrem aleatoriamente e tem pessoas que colocam um significado no seu sofrimento. E aí isso vira um sacrifício, um martírio, digamos assim. Por isso é muito importante que você tente colocar sempre o sentido no seu sofrimento. Eu estou passando por isso porque eu quero algo melhor. Mas se você está passando por uma situação do qual você não vai ter benefício nenhum com aquilo, mas mesmo assim isso gera um sofrimento, como por exemplo, você está morando numa casa
onde você se sente muito mal, você é maltratado, o café sem açúcar já é horrível e agora esfriou. Mas, você imagina que deve estar pior ainda, mas eu estou tentando me viciar em café, então eu tenho que passar por isso. Dizem que é costume. Só que aí você tem que passar por uma situação em que você não tem um controle e você não tem uma perspectiva de futuro. Por exemplo, eu estou nessa casa, estou num ambiente horrível para mim, que me faz muito mal, e eu não tenho condições financeiras, eu não tenho uma perspectiva de sair daqui. Eu passar por isso não vai me fazer ter um benefício futuro, é um sofrimento pelo sofrimento. Tá bom. Aí você tem um impasse. O que a gente tem que ver juntos agora é como resolver esse impasse. Por exemplo, o meu problema é sair de casa. Ou o meu problema é melhorar o meu relacionamento com os meus pais. Ou o meu problema é conseguir me comunicar. Assim, é claro que a maioria dos problemas pode ser resolvida apenas com comunicação. As pessoas precisam saber se comunicar para poder resolver os problemas. Imagina que você vai sentar no sofá e tem alguém deitado no sofá. Imagina só, você fala assim, oh, com licença, eu posso sentar, você poderia afastar um pouco para mim? Ou então outra pessoa chega e fala, sai do sofá, você tá deitado, você não faz nada, você é vagabundo, assim, isso acaba gerando uma briga. Então, assim, se você aprende a se comunicar com assertividade, isso tende a melhorar seus relacionamentos. Mas eu acabei fugindo um pouco do assunto porque o objetivo é você estar numa situação de sofrimento sem que isso esteja atrelado a um sacrifício, ou seja, sem que isso esteja fazendo com que você tenha uma perspectiva de futuro ao sair dessa situação para obter um benefício. Nessa situação, você tem que identificar exatamente, especificar objetivamente qual é o seu problema. Não, eu preciso sair daqui, onde eu moro. Então eu vou começar um emprego, ou então eu vou começar uma faculdade, ou eu vou tentar entrar em contato com algum amigo ou familiar para que eu possa. Então, primeiro de tudo, você atrela um sentido. Por exemplo, eu estou passando por isso, tá bom. Eu vou precisar resolver desse jeito. Mas se eu resolver desse jeito, vai demorar 12 anos para eu sair da minha casa. Tudo bem. É melhor você passar 12 anos com a perspectiva de futuro do que você passar 30 sem a perspectiva de futuro. Então, nunca caia na pegadinha de que, por exemplo, eu não vou colocar um sentido para o meu sofrimento porque eu não quero sofrer. Porque essa opção é impossível de acontecer. O sofrimento, ele vai ocorrer. Você não tem como optar por não sofrer. O sofrimento é inevitável. Todas as pessoas vão passar por situações que vão gerar sofrimento na sua vida. Então, o que você pode fazer é, em vez de fugir do sofrimento, é colocar um sentido a ele, né? Quando você descobre o sentido do seu sofrimento, ele para de virar um peso e isso faz com que o fardo fique mais leve. Porque você entende como isso sendo um objetivo e uma missão da sua vida e uma etapa que você tem que passar. E não como sofrimentos, como sendo uma injustiça que a vida fez com você, e sim como uma oportunidade que você está tendo de se desenvolver como pessoa e desenvolver a sua paciência, desenvolver a sua resiliência. Eu conheço uma pessoa que ela trabalhou num lugar, não recebeu o salário, e aí ela foi cobrar, ó, vocês estão me devendo 8 mil reais. Vocês estão me devendo 8 mil reais. Aí o cara falou assim, não, a gente tá aqui, vai pagar um valor para você, à vista, assim, direto, e você esquece tudo isso, tá? A gente vai pagar 2 mil reais para você. Aí o cara, não, peraí. Vocês estão devendo 8, vocês querem pagar 2 e ficar por isso mesmo? Não, eu quero os 8. Aí o cara respondeu assim, não, tá bom então, você bota a gente na justiça, que a gente vai botar, vai atrapalhar o máximo possível, você vai demorar 70 anos para receber esse dinheiro. Aí o cara, então me dê esses dois aí, pronto, resolveu. Só que eu conheço um cara que ele falou assim, nessa situação, eu falaria o seguinte, eu falaria assim pra ele, você não pode vencer de um cara paciente. Não, você vai demorar 60 anos para ganhar esse dinheiro. Tá bom, eu espero. Vou ganhar com juros e correção monetária, eu vou ganhar muito mais que esses 8 mil reais. Ah, não, mas você não vai receber. Não, tudo bem, fica para os meus filhos. Não tem como vencer o cara paciente. Porém, o cara, para passar por essa situação, ele tem que estar disposto a passar por esse sofrimento. E aí, caso você não opte por isso, você não vai deixar de sofrer. Você escolhe, você vai sofrer por ter sido roubado e não receber seu dinheiro todo, ou você vai sofrer por esperar um tempo muito maior para receber, mas vai receber com juros e correção e tal, enfim. Não tem como você evitar o sofrimento, você deixar de sofrer. Então é importante que quando você estiver numa situação de sofrimento, opa, essa é a minha oportunidade de ser mais resiliente. Então eu vou colocar objetivos, vou colocar metas, e vou colocar um sentido do porquê passar por isso. Eu vou escolher passar por isso para que eu tenha um benefício futuro para mim ou para outras pessoas também.
O café agora está gelado. Então, o vídeo foi esse. Espero que você saia desse vídeo com mais resiliência. Entenda o seguinte, o objetivo do vídeo não é um passo a passo. Não é como um tutorial que você sai do vídeo sabendo exatamente o que você tem que fazer, como você aprende um passo a passo. Antigamente eu era assim, eu queria assistir vídeos, eu queria aprender uma coisa, eu quero saber exatamente, com riquezas de detalhes, o passo a passo que eu tenho que fazer. Mas o objetivo desse vídeo é uma conversa. Então o objetivo desse vídeo não é um passo a passo, é que você reflita sobre o que está acontecendo na sua vida e isso faça com que você chegue a conclusões. Então, por exemplo, você vai sair desse vídeo e você não vai consumir um conteúdo rápido, um conteúdo que vai te dar prazer ali. Não, você vai sair desse vídeo e vai refletir sobre, caramba, como isso pode se refletir na minha vida, como eu posso agir dessa forma. Eu já passei por alguma situação assim, então assim, o objetivo não é que você saia do vídeo sabendo exatamente o que você tem que fazer, como tipo assim, passo a passo de como diminuir a sua ansiedade. Tudo bem, você tem que sair do vídeo sabendo exatamente como fazer isso. O objetivo aqui não é isso. O objetivo aqui é que essa conversa faça com que você reflita e consiga resolver por si só os seus problemas e não peça para o ChatGPT fazer isso. Então o vídeo foi esse. Se você assistiu até aqui, imagina que você tenha gostado. Se esse vídeo te conectou, você gostou dessa conversa, peço gentilmente para que você curta o vídeo, se inscreva no canal e mande para alguém que pode se beneficiar dessa conversa também. Um abraço, até o próximo vídeo.